aí, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais uma videoaula, né, com a correção da nossa atividadezinha que foi para casa no nosso caderno de matemática. A Pró postou lá no grupo da escola, né, atividade referente a esse conteúdo que a gente está revisando agora. Então, vamos iniciar aí nossa revisão. Lá no grupo, a Pró postou essa atividade aí para vocês. O primeiro dizia, escreva o nome dos números ordinais. Então, lembrem-se que quando a gente fez a revisão sobre números ordinais, a Pró deixou bem claro que todos os números que tivessem esse sinalzinho de ordem ao lado fariam parte do grupo dos números ordinais, que são utilizados por nós para classificar, para ordenar alguma coisa. Então, se eu vou escrever aí o nome dos números ordinais, eu preciso ter cuidado, eu preciso observar aí direitinho qual é aí, né, o nome deste número, porque ele não vai ser chamado igualzinho aos números naturais. Então, o número 1 aí com essa bolinha e o tracinho vai ser chamado de primeiro. O 8 com a bolinha e o tracinho vai ser chamado de oitavo. E o 5 com a bolinha e o tracinho vai ser chamado de quinto. Então, a resposta do primeiro aí vai ser primeiro, oitavo e quinto. O 2 disse, faça a correspondência. A para o número ordinal, B para o número natural. Então, embaixo a Pró colocou aí o número 2, o oitavo, o 9, o 10º e o 4º. Então, nós vamos relacionar agora. O 2, aí sem a bolinha e o tracinho, a gente vai escrever dentro do parênteses a letra B, porque ele é um número natural. O 8, com a bolinha e o tracinho, nós vamos escrever a letra A dentro do parênteses, porque ele é um número ordinal. O 9, vamos escrever a letra B. O 10º, o 10 aí com a bolinha e o tracinho, vamos escrever a letra A. E o 4, que tem a bolinha e o tracinho, também vamos escrever a letra A. Então, a resposta vai ficar assim, ó. B, A, B, A, A. Vamos agora para o terceiro, que pede para que a gente transforme os números naturais em números ordinais. Então, percebam que todos os números que a Pró escreveu não têm a bolinha e o tracinho. Por quê? Porque são números naturais. Para transformar esses números naturais em números ordinais, eu preciso acrescentar justamente o sinal de ordem, que é a bolinha e o tracinho. Então, vou escrever o 9 de novo, no tracinho, e vou escrever a bolinha e o tracinho do lado dele. Repito o número 6 e coloque aí do lado dele a bolinha e o tracinho também. Vou para o 8 aí, e do lado do 8 eu coloco a bolinha e o tracinho. E por último, número 1, eu coloco também a bolinha e o tracinho. Agora eu tenho números ordinais, que é o 9º, 6º, o 8º e o 1º. Mudou-se o nome deles justamente porque eu acrescentei a eles a bolinha e o tracinho. E o quarto e último pergunta situações, né? Cite situações onde usamos os números ordinais. Então, a gente utiliza o número ordinal quando vamos classificar uma colocação, quando vamos organizar uma fila, também utilizamos os números ordinais. Quando vamos escrever, né, um exercício, porque cada um desses quesitos do exercício também é utilizado os números ordinais. Então, aí são situações onde vocês podem citar que a gente utiliza os números ordinais. Hoje, gente, ainda não vamos pegar o livro, né? Porque hoje a Pró vai fazer aí com vocês o estudo de uma aula de redação. Então, nossa aula hoje é de redação, então só vamos utilizar o nosso caderno. E prestar atenção agora na nossa aula, né? A gente vai trabalhar aí com vocês hoje a questão de gênero textual. Então, vamos aí. Hoje a gente vai estudar o gênero narrativo. Percebam que a gente não está estudando os tipos textuais, né? Porque cada gênero tem diversos tipos de texto que compõem aquele gênero. Hoje a gente vai descobrir o que é o gênero narrativo.
Ó, o gênero narrativo refere-se aos textos que contam uma história. Então, todos os textos que contam uma história são chamados de gêneros narrativos. E aí, a gente tem muitos tipos de textos que compõem esse gênero narrativo, porque todos aqueles textos que está contando uma história, que está narrando uma história, é considerado um gênero narrativo. Exemplo aqui, ó. Os contos, né? E as fábulas. Então, são dois exemplos de textos narrativos. Os contos de fada e as fábulas. Por que os contos de fada e as fábulas, segundo ano, são considerados gêneros narrativos? Justamente porque eles contam uma história. Contou uma história para vocês, narraram uma história para vocês. Essa história, né, esse tipo de texto é considerado um gênero narrativo. Essa contação de história, né, existe dois tipos de textos narrativos, de narrativas. Elas podem ser oral ou ela pode ser escrita. Então eu estou ali numa rodinha de conversa com meu coleguinha e aí estou contando uma história que aconteceu comigo ou que aconteceu com alguém. Se eu estou contando uma história para o meu coleguinha, eu estou trabalhando aí a narrativa oral. Por quê? Não estou escrevendo nada, eu estou contando, estou relatando essa história para alguém. Mas aí eu resolvo fazer aí uma escrita, eu quero contar uma história escrita para alguém. Quando a Pro pede para vocês escreverem lá o que vocês fizeram nas férias, né? Começa a redação lá, escrevendo o que você fez nas férias. É uma historinha que você está criando, então é um tipo de narrativa escrita, porque você está escrevendo, contando a história de forma escrita. Então, presta atenção aí para vocês lembrarem. Primeira coisa, gênero narrativo são aqueles onde os textos contam história. Tipos de narrativa, elas podem ser orais ou podem ser escritas. Agora vamos estudar aí os elementos da narrativa. O que é elementos da narrativa? O que tem nas narrativas, né? Então, toda história, né? Toda narrativa tem o quê? Personagens. Tem o quê? O tempo. Tem o espaço. O narrador e o enredo. Então, todas as histórias narrativas precisam ter todos esses elementos. Os personagens, o tempo, o espaço, o narrador e o enredo. Então, nós vamos estudar um a um cada um desses elementos, que é para vocês entenderem todos os elementos que compõem a narrativa. Primeiro que a gente vai estudar aí é a questão do narrador. Ó, quem é o narrador na narrativa? Ó, é aquele que narra, é aquele que conta a história. E ele pode ser um narrador observador ou um narrador personagem. O que quer dizer com isso? O narrador personagem é um tipo de narrador que participa da história, por isso recebe um nome. Então, a história aconteceu com ele, né? Ele é personagem daquela história. Lembra lá da nossa história sobre as férias? A nossa narrativa escrita? Naquela narrativa escrita sobre as férias, você é o narrador personagem. Por quê? Você está contando a sua história, né? Aconteceu com você. O narrador observador é um tipo de narrador que conhece toda a história que será contada, porém ele não participa da história. Quando você conta a história que aconteceu com alguém, né? Você está contando a história que aconteceu com alguém, você ali naquele momento é um narrador observador, porque você observou a história e está contando ela, mas você não fazia parte daquela história. Então, segundo ano, percebam aí a diferença. Quando o narrador é personagem, significa que a história é sua, aconteceu com você. Quando o narrador é observador, significa que é a história de alguém que você está contando. Primeira coisa que a gente aprendeu aí, que narrador é a pessoa que conta a história. Seja a sua própria história, quando ele é personagem, ou a história de alguém, quando ele é observador. Vamos aí agora para o enredo. O que é um enredo nessa história? Né?
Quando eu começo a contar a historinha assim, tipo, era uma vez, né? O enredo é tudo o que vai acontecer na história. Também é chamado de intriga, de trama, de argumento. É o elemento que dá sequência à história. Por isso, em torno dele se desenvolve todos os acontecimentos. Então, o enredo é o que aconteceu na história. Né? O que é que vai acontecer, quais foram as atitudes dos personagens, tudo que vai se desenvolver nessa história é o que a gente chama de enredo, né? A história propriamente escrita. Os personagens são aqueles que compõem a narrativa, sendo classificado em personagem principal, que pode ser o protagonista ou antagonista, e os personagens secundários, que são os coadjuvantes. Então, quando ele diz personagem protagonista, é tipo as princesas. As princesas são as protagonistas dos contos de fada. E as bruxas são as antagonistas. Vamos pensar assim, ó. Os protagonistas são as pessoas boas da história. E as antagonistas são as pessoas ruins. Então vamos pensar aí no conto de fada, que tem muitos personagens, né? E aí as princesas nesse conto de fada são os personagens protagonistas. As bruxas nos contos de fada são considerados os personagens antagonistas. E os secundários? Lembra lá da história da Chapeuzinho Vermelho? Lembra dela? Pronto, não aparecia um caçador na história? Esse caçador da história era o que a gente chama de coadjuvante. Ele participa da história, mas ele não é tão importante para a história. Então, todos esses personagens que participam, mas não são importantes realmente, são chamados de coadjuvante, como é o caso do caçador aí na historinha da Chapeuzinho Vermelho, como é o caso dos 7 anões na historinha da Branca de Neve. Deixa-me pensar em outro. Como é o caso dos pais da Rapunzel. Eles participaram da história, né? Mas eles aparecem aí num momento, pouquinho da história e pronto. Eles só participaram mesmo. Realmente eles não têm uma importância fundamental para o desenvolvimento da narrativa. Tempo. O que é o tempo? Lá já representou até com o reloginho, né? Então, o tempo está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. Por exemplo, quando aconteceu essa história? Pode ser em uma data, pode ser em um tempo específico. Então, eu vou começar a copiar uma história. Eu posso fazer uma história justamente com a data, tipo, dia 25 aconteceu isso, isso. Então, olha, é o meu tempo da minha história, porque eu escolhi uma data específica para o desenvolvimento da história. Pode ser também em um momento, tipo, a minha história se desenvolveu no Natal. Então, o tempo é quando você vai pegar ali, né? Você tem uma data específica, um momento específico para desenvolver aquela história. Você utilizou, seja uma data, seja uma data do calendário, seja uma data comemorativa, e aconteceu alguma coisa naquele dia e você está desenvolvendo naquele dia. Ou pode ser também num momento aí, tipo, a minha história aconteceu num dia de chuva. Esse é o tempo. Espaço. É o local onde a narrativa se desenvolve e pode ocorrer num ambiente físico, num ambiente psicológico, num ambiente social. Então, a minha historinha pode acontecer na sala de aula, que é o espaço. A minha historinha pode acontecer numa floresta. A minha historinha pode acontecer no shopping. Então, o lugar onde eu determino que aconteceu a história é o que eu chamo de espaço. E agora a gente vai descobrir o que tem em cada uma das narrativas, quais são as estruturas da narrativa. Ó, a apresentação é também chamada de introdução, nela é a parte principal, onde o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo onde se desenvolverá a trama. O desenvolvimento aqui é a grande parte da história desenvolvida no foco das ações do personagem. O clímax é a parte do desenvolvimento da história mais importante, né? Mais emocionante.
E o desfecho, também chamado de conclusão, é determinado pela parte final da narrativa, onde a partir dos acontecimentos, os conflitos vão ser desenvolvidos. Então, na apresentação, eu vou lá dizer quem são os personagens, qual é o tempo, né? E qual é o local onde a minha historinha vai ser desenvolvida. Depois eu vou desenvolver ali minha história com base nos questionamentos, nas coisas que eu quero contar. Depois aí vai ter uma parte da história que é mais emocionante, né? Para depois acontecer o desfecho daquilo. Vamos pensar aí numa historinha aqui. A historinha da Chapeuzinho Vermelho. Começa a historinha falando que é da Chapeuzinho, do lobo mau, da vovó, né? Aí depois eu começo a desenvolver a história, que a mamãe manda ela ir levar uns doces para casa da vovó dela. Aí tem a parte do clímax, que é quando a Chapeuzinho encontra o lobo mau na floresta. É a parte mais emocionante da história. E aí depois vem o desfecho, que é quando o lobo mau vai para casa dela, engole a vovó e o caçador consegue matar ele, salvando a vovó. É o finalzinho da nossa história. Então, toda narrativa obedece essa estrutura aí. Então, as narrativas são textos literários, né? Ou poéticos, que têm como função entreter. Então, o que se acontece quando a gente lê um texto narrativo é justamente nos divertir. Esse é a principal objetivo, a principal função do gênero narrativo, proporcionar diversão através da leitura. A Pro vai mandar para casa, lá no grupo da escola, para vocês, uma atividade de produção de texto em função dos gêneros narrativos, viu, gente? Então, vão lá, essa atividade, vocês vão produzir uma narrativa no caderninho de redação de vocês, referente a esse gênero textual que a Pro trabalhou com vocês agora. Então, gente, até lá!